chegou no Engenharia Carga Rápida Responde! E que hoje responderá a dúvida do senhor Murilo de Andrade, que deseja saber como funcionam os fogões de indução. Mas antes de começar, já vai aqui embaixo e se inscreva no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas é o seu joinha que me deixa feliz. E é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos ao vídeo. Engenharia Carga Rápida Responde aborda temas sobre todas as dúvidas que você tem nas suas aulas de faculdade. Também te ajudará a responder aquela dúvida sobre o seu TCC, como elaborar um bom TCC, inclusive o tema do seu TCC. Também te ajudará a elaborar o seu relatório de estágio de engenharia. O Engenharia Carga Rápida Responde te auxiliará sobre como encontrar aquele emprego, como conquistar o mercado de trabalho. O Engenharia Carga Rápida Responde também esclarecerá suas dúvidas sobre liderança. Afinal de contas, não é toda a faculdade de engenharia que responde e tem disciplinas que abordam sobre liderança de equipes, não é mesmo? O Engenharia Carga Rápida Responde, inclusive, abordará temas da engenharia social e como saber equilibrar e abordar o melhor tema junto à sua equipe e explorar os melhores desempenhos de cada personagem da sua equipe de estágio e da sua equipe de trabalho. Envie a sua pergunta para o Engenharia Carga Rápida Responde através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou envie a sua pergunta via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. A pergunta enviada para o Engenharia Carga Rápida Responde desta semana é: fogões de indução, como funcionam? Pergunta enviada pelo senhor Murilo de Andrade. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida responde todas as suas dúvidas às segundas-feiras, sempre com perguntas e respostas novas. Desde o século VI a.C., Tales de Mileto já conhecia a magnetita, que era um metal, um óxido de ferro, na verdade um material cerâmico, que conseguia atrair metais. Já em 1820, muito mais tarde, então, de Tales de Mileto, em 1820, Christian Ørsted conseguiu fazer um experimento onde se constatou que a corrente elétrica poderia gerar o magnetismo. O Ørsted conseguiu, através da corrente elétrica, redirecionar a agulha de uma bússola. Baseado nisso, em 1831, Faraday fez um experimento baseado no experimento de Ørsted, que já sabia que a corrente elétrica gerava magnetismo. Então Faraday enrolou o fio elétrico, um fio metálico, onde passaria a corrente elétrica para amplificar o eletromagnetismo. E desde então conseguimos simular intensidades de eletromagnetismo.
E é o eletromagnetismo que pode promover a indução eletromagnética, baseada na lei de Faraday. Perceba que se tivermos então um fio que é enrolado, o enrolamento desse fio pode aumentar a condição do eletromagnetismo. Desta maneira, então, pela lei de Faraday, a força eletromotriz é dada pela taxa de variação do fluxo magnético. Ou seja, se nesta bobina entrarmos com uma tensão V1, tensão em volts V1, teremos em uma outra bobina, num secundário, uma outra bobina enrolada que receberá o eletromagnetismo da primeira bobina, uma segunda tensão diferente em função do número de enrolamentos que esse fio terá. Ou seja, uma bobina com um número de espiras gera uma indução eletromagnética numa segunda espira, e desta maneira, em função do número de espiras que tem a segunda bobina, teremos tensões e correntes diferentes. Perceba então que na lei de Faraday a força eletromotriz é função do fluxo magnético, que depende do tempo. O fluxo magnético pelo tempo é a força eletromotriz. Então perceba neste nosso circuito que a primeira bobina corresponde ao primário. Se fizermos o chaveamento desse circuito da primeira bobina, teremos então a alimentação de potência, que acenderá a lâmpada. Porém, a indução eletromagnética desta primeira bobina fará com que a segunda bobina fique submetida ao campo eletromagnético. E deste modo, esta segunda bobina, por ter um número de espiras diferenciado, terá então uma lâmpada B acendendo com tensões e correntes distintas, diferentes. E é na corrente elétrica induzida que temos a corrente de Foucault, também chamada de corrente parasita ou até mesmo de corrente de fuga. Perceba o nosso exemplo. Neste nosso exemplo, uma corrente alternada alimenta uma bobina. Essa bobina, então, gera uma corrente elétrica induzida na chapa abaixo, através de um campo magnético gerado pela bobina. Então, esta corrente parasita ou corrente de fuga, ou também chamada de corrente de Foucault, irá estar na chapa. Agora, pela lei de Lenz, esta corrente de Foucault terá um sentido de corrente induzida inverso, ou seja, a lei de Lenz diz o seguinte: o sentido da corrente induzida é tal que o campo magnético por ela criado é oposto à variação do fluxo magnético. Ou seja, se temos um campo magnético em um sentido, a corrente elétrica que ocorrerá, a corrente parasita que ocorrerá, é uma corrente oposta para tentar impedir aquele campo magnético gerado. É como se houvesse uma força e uma corrente elétrica tenta empurrar aquela força no sentido contrário. Então, são condições opostas, é uma reação. Existe a ação e a reação. Mesmo então, na corrente elétrica. Muito interessante isso. O fogão de indução utiliza a indução eletromagnética para o aquecimento da panela. Deste modo, existe uma bobina abaixo do fogão, abaixo da chapa que apoia a panela do fogão, para gerar um eletromagnetismo. Perceba então, embaixo da chapa existe uma bobina que gera um campo magnético que irá gerar uma corrente parasita, também chamada de corrente de Foucault, na própria panela. E é por isso que a panela deve ser de ferro, para ter uma corrente parasita de Foucault. Perceba então, é necessário uma bobina alimentada por uma corrente alternada. Essa bobina gera um campo magnético. Este campo magnético irá induzir uma corrente parasita de Foucault. Essa corrente parasita de Foucault irá agir na panela, na base da panela. Deste modo, então, necessitamos uma panela que seja de ferro,
para que ela tenha a corrente parasita de Foucault pela indução eletromagnética. Este é o princípio do fogão de indução. Desta maneira, então, temos todo fogão de indução necessita de uma bobina energizada, uma bobina que já irá gerar um campo eletromagnético. O campo magnético que irá agir sobre a panela, sobre a base da panela, para gerar nessa base da panela um campo de indução. Este campo de indução terá uma corrente parasita no sentido contrário ao campo, que irá gerar aquecimento na panela. A panela aquece, não o fogão. Por isso que todo fogão de indução ele permanece na temperatura ambiente e só a panela se aquece, pois a panela fica submetida a um campo magnético e esse campo magnético terá uma corrente parasita que entrará em corrente curto-circuito, gerando aquecimento na panela. E desta maneira, então, todo fogão de indução necessita de uma panela de ferro. Desta maneira, esta panela de ferro ficará submetida a um campo magnético. Este campo magnético gerará uma corrente parasita no fundo da panela, uma corrente parasita de Foucault. Essa corrente é de tal intensidade que entra em curto-circuito e aquece a panela. Essa corrente acaba aquecendo e a panela então aquece o alimento. Desta maneira percebemos então que se colocarmos um ovo em meia panela, só o ovo que estará em contato com a panela de ferro irá fritar. O outro ovo não se aquecerá, pois o tampo do fogão de indução jamais se aquece, pois ele não é de ferro, ele é de um material não metálico. Aumente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Fundamentos de Física, do Halliday. Física para cientistas e engenheiros, do Tipler. E a BNT-NBR IEC 60335-2-6, que trata da segurança de fogões elétricos, fogões de mesa, fornos e aparelhos similares estacionários para uso doméstico. E agora nós sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. Projeto de energia solar voltaica, edição 054 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. Manutenção de cabines industriais, edição 014 do Engenharia Carga Rápida Tech. E motores elétricos, edição 018 do Engenharia Carga Rápida Tech. E a Engenharia Carga Rápida Responde fica por aqui, e que hoje apresentou a resposta solicitada pelo senhor Murilo de Andrade, que queria saber sobre fogões de indução. E lembrando, o Engenharia Carga Rápida responde todas as suas dúvidas enviadas por e-mail ou até mesmo por gravação pelo WhatsApp. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Agora é o momento prazeroso. Deixe o seu joinha e não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Resolva exercícios, faça trabalhos, TCC, relatórios de estágio através da troca de arquivos do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida.
Para você fazer parte, basta solicitar a sua inclusão através do número 013 99745 1238. Faça parte do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Senhor Murilo de Andrade, eu espero que o Engenharia Carga Rápida Responde tenha esclarecido todas as suas dúvidas. Mas agora, senhor Murilo, agora vem a pergunta carga rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que Engenharia Carga Rápida Responde? Desconheço! Siga o Engenharia Carga Rápida no Facebook, siga o Engenharia Carga Rápida no Twitter e não se esqueça de seguir o Engenharia Carga Rápida no Instagram. Mas agora, senhor Murilo, se inscreva aqui embaixo no canal Engenharia Carga Rápida e não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas é o seu joinha que me deixa feliz e é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, eu já vou.